Este é o Persona em Foco, um programa que coloca em destaque grandes personalidades do meio cultural brasileiro. Para conversar com o nosso convidado de hoje, temos uma importante atriz que começou sua carreira nos anos de 1960 e desempenhou inúmeras personagens na televisão, no cinema e especialmente no teatro. Obrigado pela sua presença, Karen Rodrigues. Além da Karen, está conosco um profissional que acompanha o desenvolvimento da televisão brasileira desde os seus primórdios. Foi diretor de TV, diretor de elenco, produtor, professor, ator e autor de 2 livros sobre dramaturgia e artistas da televisão. É um prazer recebermos Mauro Gianfrancesco. E a nossa conversa vai ser com um dos mais queridos atores brasileiros. Ele tem passagens marcantes no teatro, tem mais de 70 novelas, minisséries, teleteatros, em praticamente todas as redes de televisão. Além de participar também de mais de uma dezena de filmes. Esses trabalhos lhe valeram vários prêmios importantes e um grande reconhecimento por parte do público. A nossa Persona em Foco de hoje é Fulvio Stefanini. Além dos nossos convidados, temos também a participação da nossa simpática plateia, que hoje está recebendo alunos da Escola Recriarte, da Companhia dos Reis e da Ilustre Companhia de Teatros. E temos também os convidados da nossa produção. Sejam todos bem-vindos. Dito tudo isso, podemos começar. Karen, por favor. Posso começar? Oh. Então, Fulvio, para começar a falar da sua carreira, eu gostaria que você nos contasse como foi o seu encontro com uma pessoa que foi decisiva na sua vida. Quem era Madame Hilda? Opa! E por que ela foi tão importante na sua vida? Olha que coisa curiosa, porque a Madame Hilda era uma cabeleireira e ela era uma vizinha de onde eu morava. Eu morava no centro de São Paulo, na Alameda Barão de Limeira. E o salão de beleza dela era também na Barão de Limeira e ficava um pouquinho além do prédio onde eu morava. E um dia eu estava ali jogando uma bolinha ali com os amigos e tal, ali na calçada. Eu devia ter meus 8 anos, por aí, etc. E eu notei que tinha uma senhora na porta, né, que era a Madame Hilda, né, e que ela me olhou fixamente por muito tempo. E aquilo começou até a me incomodar um pouco. Eu disse assim, mas por que ela está me olhando tanto e tal? Na ingenuidade dos meus 8 anos, eu percebi que que não era um olhar comum, quer dizer, não era uma coisa banal, era um olhar muito específico. Aí, lá pelas tantas e tal, ela não resistiu e olhou para mim e falou assim, menino. Aí eu olhei e falei assim, vem aqui um pouquinho. Aí eu cheguei próximo ali dela, ela disse assim, eu não sei porquê, mas eu estou vendo... eu percebo que há uma aura em torno de você, uma coisa estranha, né? É. Eu vejo nisso que você vai ser um ator. Aí eu disse assim... não é possível. Eu vejo que você vai ser um ator. Você já pensou nisso? Eu falei assim, eu sonho com essa possibilidade. Com 8 anos? Com 8 anos. Apesar da minha pouca idade, eu já pensava nisso, eu já gostava de representar. Fazer aquelas brincadeirinhas de casa, com brincadeirinhas de criança, etc., fingindo que estava fazendo aquelas historinhas para os titios, etc., né? E aquilo me deu um ânimo enorme, né? Falei assim, nossa, que bom, que gostoso e tal. E eu acho que ela foi o início de desse meu elan, digamos assim, dessa minha vontade de ser atora. Isso me incentivou muito. Que bacana. Que bacana E mesmo. daí você foi parar na TV Tupi, no sítio do Pica-Pau Amarelo, com Júlio Gouveia. Não foi exatamente o sítio. Eu não sabia por onde começar. Eu tinha... Aí, claro, estudava e tudo mais e tal. Os anos foram se passando e eu
aos 15 anos, eu procurei a EAD, que era na Rua Maranhão. Na Rua Maranhão. E aí eu fui lá. E cheguei lá, etc. Fui recebido por uma moça que estava ali e tal. Não havia ninguém, eu acho que era um período de férias, etc. Eu perguntei para ela como é que eu fazia, qual a forma de entrar na EAD. A primeira pergunta que ela fez foi assim: quantos anos você tem? Eu falei, 15. Ela falou assim, então não vai ser possível, só com 18. Naquela época era assim, né? E assim, só com 18, eu vou ter que esperar 3 anos, aí fazer um teste para ver se eu consigo ser aprovado, para depois fazer o curso, para ir ver o que acontece, etc. É muito tempo. Eu não quero perder tanto tempo assim. Desistiu. Né? Desisti. Ah, você desistiu? Você não fez a escola de arte Não dramática? fiz a escola por causa disso. Tá. E acabei indo a Tupi conversar com o Cassiano Gabos Mendes. Perfeito. Não, inicialmente com o Júlio Gouveia. E o Júlio Gouveia, enfim, pegou meu telefone, etc. Foi muito simpático, ele era uma pessoa muito simpática. E tudo, e disse assim, eu telefono para você vir aqui e tal, para a gente fazer um teste. Eu não telefonava nunca. Aí um dia eu armei uma... não telefonava, e eu dizia assim, meu Deus, como é que eu faço para que ele telefone? Aí eu armei um ardil. Né? Foi lá bater na salinha do Cassiano. Eu telefonei para ele. Naquela época as pessoas atendiam o telefone, né? Hoje são as secretárias, hoje eu não posso estar em reunião, mas naquela época as pessoas diziam alô. Eu telefonei para ele, ele atendeu, disse assim, é seu Júlio? Eu sou o Fulvio Stefanini, que estive aí há uns 2, 3 meses atrás, etc. O senhor ficou de me ligar, etc. Como eu vou passar o fim de semana fora, vai que o senhor liga justamente nele. Pois é. Aí ele falou assim, puxa, é verdade, que bom que você ligou. Olha. Então vem aqui que eu quero falar com você, etc. Eu quero experimentar você numa pequena pontinha, num daqueles... TV de vanguarda? Não, TV... Teatro da Juventude. Teatro da Juventude. Né? Aí eu fui vibrando, né? Aí cheguei lá e aí conheci José Serber, conheci Salomão Gus, conheci o Rafael Golombek e tal. E aí fiquei muito entusiasmado. E a minha primeira cena, a primeira vez que eu apareci em televisão, foi com a nossa querida Suzy Arruda. Olha a Suzy. Que me deu uma força incrível. Tá ótimo. Eu não fazia nada, ela disse que eu estava ótimo. Né? Ô, Fulvio, eu gostaria que você visse um depoimento de um ator que conviveu com você nessa fase inicial da sua carreira. Quem será? Oi, Fulvio. Que bom me dirigir a você agora. Saber que você é quem você ficou. E, como você começou, eu lembro. O TESP, 1900 e deixa pra lá. Éramos 2 jovens, começando a carreira teatral. Você continuou, teve o sucesso que teve, é tudo isso que você é, dentro do grupo que começamos assim, quase que amadores. Éramos quase amadores. E fizemos tanto teatro, tanta coisa linda juntos. Você sabe que você foi um dos incentivadores, embora ausente, de que eu voltasse ao teatro. Depois de 51 anos eu voltei a fazer teatro. É uma volta ao passado e eu me sinto outra vez como nós nos sentíamos então. E é tão gostoso saber que um amigo da gente, quase cria, né? Você tivesse feito a carreira que você fez. Um beijo. Não vale chorar, hein? Rafael, né? Eu acabei de falar dele agora, né? É incrível, né? Nessa mesma TV Tupi, você, naquela época, você acabou se tornando um figurante fixo do TV de vanguarda. É possível alguém se tornar um figurante fixo? O figurante fixo não é aquele imóvel. Não é exatamente imóvel. Não, naquela época, porque depois do Júlio Gouveia, eu fui falar com o Cassiano para ver se havia uma possibilidade de fazer um teste, uma coisa assim e tal. Aí ele disse assim, você fica aqui como figurante. E porque tinha um quadro de figurantes que era um quadro fixo. Né? Tá. E desse quadro de figurantes, ali começaram Chico de Assis,
né? O Rolando Boldrin, o Walter Negrão, que era ator na época, e o Cláudio Marzo. Nossa. Nós fazíamos parte desse grupinho de figurantes. Fixos. Então não era do TV de Vanguarda, era para todos os programas. Sei. Eu fiz de tudo, quer dizer, ou seja... Móveis e utensílios você era. Tudo. Fazia... E ganhava um saláriozinho. Até o Clube dos Artistas eu sentava lá para parecer que... Para fazer figuração mesmo, para fazer número, né? Estátua, fiz uma estátua uma vez. Enfim... foi o início. É assim que a gente aprende. Você aprende fazendo essas coisas. Claro, participando de tudo. Mas mesmo assim, você foi galã de fotonovelas. Também. Aí, logo depois, começaram a me chamar para fazer fotonovela. E eu fazia fotonovelas para a revista Grande Hotel, pode ser? Acho que era Grande Hotel. Acho que era. Aí eu fiz diversas, né? Fiz diversas fotonovelas, enfim. Olha lá. Deixa eu ver. Nossa, Fúvio. Olha o cabelo dele. Fúvio, Oi. nós encontramos também um trecho de uma participação sua no primeiro seriado brasileiro feito pela televisão brasileira, Vigilante Rodoviário. Claro. Que era interpretado pelo verdade. Carlos Miranda. Na cena, você está com a Rosa Maria Murtinho. Vamos ver e depois você comenta isso? Claro. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. Documento. Você não é João Cotrim? Não se meta nisso, mocinha. Quem é ela, inspetor? Marisa, cronista social do Diário. O Vigilante Rodoviário foi realmente a primeira série. Enfim, era o início de toda uma aventura que estava se configurando, né? Aliás, naquela época tudo era uma grande aventura. Nós não sabíamos para onde ia a televisão. A gente sabia que era um grande veículo, que era muito forte, chegava a ser até agressivo, mas a gente não sabia quais os caminhos, os rumos que a televisão ia tomar. E a família, como encarou esse tipo de coisa? Você entrando já para o mundo da televisão. Olha, no início, o meu pai era italiano, minha mãe brasileira, filha de italianos. Eles não fizeram muita resistência, não. Eles até deram, até soltaram um pouco as rédeas e deixaram que as coisas acontecessem, né? Claro que houve uma pequena resistência, porque todo artista é isso, não sei o que lá e tal, não ganha dinheiro, não faz aquelas coisas de família tradicional, italiana. Não falava, né? é melhor ser engenheiro, médico, Fúvio, dentista. Naquela época dentista. você tinha que ser ou engenheiro, ou médico, ou advogado. Né? E aí eu não ia ser nenhum dos três, e aí queria ser ator de qualquer forma. E no final, quando as coisas começaram realmente a tomar um rumo e tudo mais e tal, a minha família me incentivou muito. Muito. Eu tive um grande incentivo de toda a família, dos meus irmãos, enfim, eu não tive nenhuma barreira nesse sentido, quer dizer, não havia obstáculo. Isso eu acho que foi bom. Muito bom. Mas, Fúvio, você teve participação numa companhia no teatro, Novos Comediantes, onde você recebeu um papel um pouco curioso numa peça infantil. O que era? Não, isso não, tem que contar. Era uma lenda japonesa, linda, né? Um pescador, ele se apaixonava por uma grande princesa que morava no fundo do mar, né? E ele queria ir para o fundo do mar para fazer uma visita, enfim, eles tinham que se encontrar, etc. Mas não tinha como ir para o fundo do mar. Eles precisavam de uma tartaruga que os levasse. E eu fiz a tartaruga. Então era eu que levava o pescador para o fundo do mar.
né? Mas era uma história infantil muito bonita, uma lenda japonesa muito bonita. E bom que a tartaruga não tinha texto para decorar também. Não tinha texto, mas andava de Ela só quatro, nadava. já tinha um casco, tinha tudo, Daí, para chegar no Teatro Sérgio Cardoso, na companhia Sérgio Cardoso, Nídia Alícia, foi um passo rápido. Foi realmente. Não lembro em que ano agora, mas eu lembro que eu fui assistir Henrique IV. Terminado o espetáculo, ele falou assim, vamos abraçar o Sérgio e tal. E eu não conhecia, fomos lá e tal. E o Sérgio foi muito simpático e tudo mais. E aí eu falei para ele que estava começando minha carreira e tudo mais. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, tem uma peça que eu vou fazer. Eu gostaria que você fizesse um teste quando ela for feita. Né? Já era uma esperança. Era uma esperança. Falei, claro, gostaria, adoraria e tal, não sei o quê. Até logo, prazer. Aí houve uma grande coincidência, que eu até contei no livro, naquele livro da coleção Aplauso. Eu contei essa história porque as coincidências me perseguem. É uma coisa curiosa. Uma noite eu estou passando pelo corredor da TV Tupi, indo embora. Eram umas, 10 horas da noite. Tinha acabado de fazer uma figuração num programa, uma coisa assim e tal. O corredor estava absolutamente vazio. E eu estava andando e tal, e tocou o telefone. Tinha uma portaria no meio do corredor. Tocou o telefone. Poxa, eu nunca atendi aquele telefone. Nunca na vida. Ali tinha uma pessoa que ficava ali para atender. Já tinha ido embora, já. E o telefone insistentemente tocando. E eu andando e ouvindo aquele telefone. Eu parei e falei assim, deixa eu ver quem é. E voltei. Chamou a atenção. Era o Sérgio Cardoso. É inacreditável. Ele liga, eu atendo, ele diz assim... E ele queria falar com você? Comigo. Aí ele fala assim, por obséquio, eu estou procurando um ator daí que se chama Fulvio Stefanini. Como é que eu faço para falar com ele? Ele diz assim, sou eu. Nossa, é uma coincidência. É uma coincidência inacreditável. Né? Aí ele falou assim... Acho que foi a dona Hilda que fez isso. Quem sabe? A Hilda. Aí eu falei, né? ele falou assim, eu vou fazer... Lembra que eu falei para você daquela peça e tal? Primeiro a gente comentou a coincidência. Depois eu disse, eu vou fazer aquela peça e tal. Eu queria que você viesse fazer o teste. Aí eu fui lá, fiz o teste e tinha 3 falinhas. Era um oficial da Marinha que entrava no final do espetáculo. Que peça era? Era 3 Anjos Sem Asas. E a Berta Zemel, né, olhava para aquele oficial da Marinha, se apaixonava à primeira vista e tal. Era só isso, 4 falinhas e tal. Aí eu fiz o teste, ele falou, a gente trabalhando pode dar certo. E aí comecei aí então a fazer alguns espetáculos ali na companhia da Nídia Alícia e do Sérgio Cardoso, foi um grande aprendizado. Fúvio, a Nídia Alícia fez questão de deixar uma mensagem para você. Aliás, uma mensagem muito carinhosa. Dá uma olhada. Meu Deus. Olá, Fúvio. Você lembra quando você era bonitinho, magrinho, uma gracinha? 3 anjos sem asa. Está lembrado? Claro que está lembrado. Depois você galgou imediatamente um degrau altíssimo. Você foi meu amante e oração para uma negra. Mas você e eu éramos muito cafajestes. E depois a gente continuou. Você virou uma pessoa importantíssima. Você é um dos atores mais engraçados que eu conheço. Você tem um timing para comédia fantástico. E, além do que, você continua simpaticíssimo. E transmitiu isso para os filhos. Não estou mentindo, o teu filho foi meu aluno, na FAP. Um beijo. A Nídia foi de uma importância vital na minha carreira, porque ela me ensinou muito, muito. Eu fui dirigido por ela no espetáculo, fiz, eu acho que 2 ou 3 espetáculos com ela lá na companhia de Nídia Alícia e Sérgio Cardoso, e ela sempre foi de uma generosidade fantástica, né? Então eu tenho um carinho enorme pela Nídia.
Eu acho que se eu aprendi alguma coisa, eu devo muito a ela. Eu acho que ela foi muito importante na minha ela carreira. ainda é uma mulher linda, né? Linda, 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 sempre. De uma elegância, de uma educação, de uma inteligência, né? Ela foi fundamental na minha carreira. Houve um momento na tua vida, você estava comentando agora, que você fez um musical com o Jô Soares. Os dois vestidos de caribenhos. Como que era esse musical? Não, isso aí foi o seguinte. A mãe da Nídia Alicia, ela era uma professora de voz, né? Hein? De voz. De voz. E eu fazia ali fazia umas aulas com ela, etc. Um dia ela falou assim, olha, vem aqui um produtor muito famoso, ele vem te conhecer porque eu falei de você para ele. Era o Zilco Ribeiro. Uhum. E aí o Zilco Ribeiro apareceu lá e tal, disse assim, olha, eu vou fazer um espetáculo em Recife e tal, e gostaria que você fosse e tal. Tá bom, podemos conversar e tal. E foi assim. Aí eu pego o avião, primeira vez que eu voava, eu tinha 20 anos, eu nunca tinha voado. E no Rio de Janeiro, o avião parou ali e tal, e entra o Jô com a Tereza Austrégesta. Entra e tal, e o Zilco me apresenta ele e tal, não sei o quê, e o Jô ficou muito meu amigo, somos amigos até hoje. E fomos para Recife. E aí o Zilco armou um número musical para mim e para o Jô, que ele tocava bongô e eu cantava. Vestido de caribenho, os dois vestidos de caribenho, era uma coisa horrorosa, né? Era um negócio... E não tem nenhuma fotografia disso, era bom, né? Não tem, mas era... Mas é muito válido, né? Não tem fotografia? Ainda bem. Olha, e daí você saiu e foi jantar num restaurante, talvez até o Gigeto, quando era lá na frente do Cultura Artística, né? Onde era a TV Excelsior. Na Nestor Pestana. Na Nestor Pestana. Aí você foi jantar e encontrou o diretor artístico da TV Excelsior. E aí aconteceu o quê? Não, aconteceu o seguinte, tinha um grupo ali sentado, jantando e tal, eram umas pessoas que eu conhecia. E era no Gigeto? No Gigeto. Aí eu sentei ali e tal, e tinha um sujeito na frente que era muito simpático, que olhou para mim e falou assim, você já tem um contrato com a Excelsior? Na realidade, ele não era o diretor artístico, ele era o diretor geral. Falei, não tenho não. Ele falou assim, passa na minha sala amanhã que eu vou te contratar para a TV Excelsior. Falei, poxa, no dia seguinte eu fui lá e realmente fui contratado. Essas coincidências, né? São umas coincidências. Eu falei que eu tenho umas coincidências curiosas, né? Aconteceu se eu puder contar rapidamente, aconteceu uma coisa curiosa. Uma vez o Valmor Chagas... Não conta isso agora, que é a minha pergunta mais adiante. Tá bom. Mas olha... Isso prova que eu não sabia. Olha, Fulvio, lá na TV Excelsior você foi galã nas novelas, inclusive nas Minas de Prata, que era uma grande produção com grandes estrelas. É verdade que era uma coisa assim maravilhosa aquelas novelas naquela época? Era uma adaptação muito bem feita pela Ivani Ribeiro, né? E foi a primeira vez que se construiu uma cidade cenográfica. Lá na Veracruz. Era próximo da Veracruz. E foi uma produção grandiosa, com um elenco fantástico, como já não se reúne mais hoje em dia, né? Um elenco maravilhoso. Né? Eu fazia par romântico com a Regina Duarte. Né? Tá. Nós éramos o casalzinho romântico da novela. Né? Arlete Montenegro, que foi sua colega em algumas dessas novelas da TV Excelsior, também. Né? Também deixou uma mensagem para você, Fulvio. Olá, Fulvio. Que prazer esse encontro com você. Nossa, que saudade da nossa novela Minas de Prata. Lembra? Eu me lembro de histórias engraçadíssimas. Com a gente saindo de madrugada para gravar aqui da Nestor Pestana, porque você e o Bogos faziam teatro. Então a gente tinha que esperar terminar o espetáculo. Então ficávamos vestidos e maquiados aqui na cidade para chegar na cidade cenográfica, lá em São Bernardo. E aí muitas vezes eu ia no carro do Bogos, você também ia junto. E muitas vezes nós fomos parados por qualquer razão na estrada, pela polícia, e eles levavam um susto quando vinham, achavam que a gente ia a algum baile fantasia. Ai, que época maravilhosa. Mas, Fulvio, o que eu quero dizer mesmo é que você é uma das pessoas mais
especiais que eu conheci na minha vida. Além de ser um grande ator, um grande colega, de bom humor, que adora o que faz. Um beijo muito grande no seu coração. E ainda tem esperança da gente trabalhar junto. Por que não? Tá? Ai, Arlete, que bom te ver. Vamos trabalhar, sim, com certeza. Né? Obrigado, viu? Um beijo grande para você. Ok, gente, precisamos interromper um pouquinho essa conversa que está super gostosa para fazer um intervalinho e a gente volta em sequência com o Persona em Foco de hoje. Pronto, já estamos de volta com o segundo bloco do Persona em Foco de hoje. Temos a Karen Rodrigues e o Mauro Gianfrancesco conversando com Fulvio Stefanini. Fulvio, você sempre diz que as coincidências, os acasos foram muito importantes na sua vida. Então me conta uma história que você, por causa de um sinal fechado, um farol com sinal vermelho, você encontrou o diretor Maurice Vanneau e aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu tinha 25 anos e já tinha começado a fazer alguns trabalhos na Excelsior, né, TV Excelsior, umas novelas e tal. Mas, enfim, queria coisas novas e importantes. Eu estava com o meu carro ali na altura ali da Rua São Luís, perto ali da Consolação, por ali, e tal, e fechou o sinal e emparelhou um carro do meu lado. Eu escuto, Fulvio, tal. Eu olhei assim e tal, era o Maurice Vanneau. Ele disse assim, eu estou te procurando. Então você já encontrou. Né? Você acabou de achar. Acabou de achar. E aí me convidou, falou assim, não lembro como é que foi agora, mas enfim, marcamos alguma coisa e tal. E era para me convidar para o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que eu acho que foi o espetáculo que me deu assim o maior... prestígio, né? Prestígio, passaram a me ver de uma outra forma e não só como galanzinho. Olha lá. Deixa eu ver. Olha. Lilian Lemmertz, Cacilda Becker e eu ali, olha lá. Nossa, né? Esse espetáculo foi maravilhoso. E aí ganhei prêmios também e tal. Aliás, nesse espetáculo, todo mundo ganhou, porque o espetáculo era muito bom, muito importante, né? Além deles, tinha o Valmor também. Valmor, maravilhoso, né? Além deles. Um dos maiores atores que esse Era país já teve, né? É verdade. Claro, sem dúvida nenhuma. Bom, o sucesso te levou para o Rio de Janeiro e foi lá que você encontrou a parceira da sua vida, a dona Vera Dulce Cardoso de Lima. Também há uma coincidência aí. O que você foi fazer na Praia do Arpoador? Eu ia sempre com o Celso Faria, que era um ator de cinema. E que era muito meu amigo, nós íamos sempre. Íamos juntos e ficávamos sempre ali, naquele ponto, naquele pedaço ali. E nesse dia, a Vera, a minha mulher, ela estava conversando com uma amiga na praia, e a amiga tinha visto Quem Tem Medo de Virginia Woolf lá na Maison de France, lá no Rio. E aí ela disse assim, você precisa assistir e tal, porque o espetáculo é ótimo, não sei o quê. Depois a Vera me contou a história. E o espetáculo é ótimo, não sei o quê e tal. E tem um loirinho lá, né? Que você precisa conhecer e tal, não sei o quê. Eu chego na praia, ela diz assim, olha ele aí. Olha outra coincidência. coincidência. Meu Deus. Que beleza. E aí foi assim que a gente se conheceu. A Vera, a gente se aproximou ali na praia e tal, não sei o quê. E a gente já não se largou mais, né, até hoje. Nesse momento, nós vamos mostrar um depoimento de uma pessoa para lá de especial. Ele se dispôs imediatamente a gravar uma mensagem assim que soube que a gente ia fazer esse programa. Vamos ver quem é? Vamos ver. Eu conheço o Fulvio Stefanini há muito tempo, muitas décadas. Ele sempre foi o mesmo. Uma pessoa agradável, participante, um ator de primeira, tem uma certa leveza, apesar do tamanho, mas mais do que isso. Nunca falhou quando foi necessário ter uma participação mais firme na vida democrática brasileira. Desde as diretas já, em todas as campanhas, que realmente foram campanhas que comoviam o país, a gente podia contar com o Fulvio. É uma pessoa de convívio extremamente agradável, um homem gentil, eu conheço bem. Ele está casado com uma parente minha prima, mas não é por isso que eu estou falando o que estou falando. Estou falando porque realmente é um ator extraordinário, é um bom ator e um excelente cidadão.
Meus parabéns, Fulvio. Quanta honra, né? Fernando Henrique, nossa, tenho uma admiração muito grande pelo Fernando Henrique, pelo governo que ele fez, pelo Brasil que ele construiu. Ele é primo e irmão da minha mulher, é primo de primeiro grau da Vera, mas também não é por isso não, porque eu admiro muito mesmo como homem público. Então, muito obrigado, Fernando. Grande abraço. Ô, Fulvio, na peça O Versátil Mr. Sloan, você contracenava com uma atriz e produtora teatral que era famosa por dizer frases do tipo: eu trazia uma balinha para o papá, mas grudou no céu da boca. Eu não entendi nada, o que é? Vou repetir. Eu trazia uma balinha para papá, mas grudou no céu da boca. Ou então, os remedinhos estão na gaveta, meu anjo. Quem é? Ruth Escobar. Yeah. Ruth. A Ruth é uma figura fantástica, né? A Ruth é uma figura maravilhosa. Ela era uma explosão, né, de entusiasmo pela cultura. Foi uma grande produtora de teatro, uma grande promotora cultural. Ela realmente, eu tenho uma admiração muito grande pela Ruth, né? E era uma amiga querida, né? Dava festas maravilhosas. Nossa, festas, eu adorava. E a gente sempre se deu muito bem, nós éramos muito amigos e tudo. E que Nossa, produtor. Ruth Escobar. Fulvio, em teus trabalhos na televisão, você participou de grandes novelas, grandes espetáculos, produzidos e dirigidos, escritos com o maior carinho. Algemas de Ouro, por exemplo, do Benedito Rui Barbosa. Cavalo Amarelo, da Ivani Ribeiro. E Minas de Prata, também da Ivani Ribeiro. Era uma adaptação. É uma adaptação. Do Zé de Alencar. Pois é. E teve também As Pupilas do Senhor Reitor. As Pupilas foi uma adaptação do Lauro César Muniz. Do Lauro César Muniz, exatamente. Era do Júlio Diniz. Do Júlio Diniz, né? Perfeito, perfeito. E, eu queria saber como é que você vê toda essa produção daquele tempo com a produção de hoje. Naquela época nós fazíamos tudo com muita paixão. Nós achávamos que estávamos mudando a história da televisão, enfim, a história cultural do país e tudo que era importante. Nós achávamos isso, né? Então a gente se atirava de cabeça e achava que estava mudando tudo. Hoje, os objetivos, existe uma vontade de se fazer coisas bem feitas e com qualidade e tudo, e se faz. Mas os números estão muito à frente de tudo, né? Números de Ibope, de não sei o quê, conveniências e tal. A audiência cai, então encontra-se novos rumos para resolver aquele problema, etc. Então eu acho que a novela hoje, de uma certa forma, se distanciou um pouco dessa coisa bacana que nós tínhamos naquela época, que era fazer a coisa autêntica para valer, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Perfeito. A mudança. Perfeito. O Mauro Gianfrancesco comentou da novela As Pupilas do Senhor Reitor. Nós temos também um depoimento de um outro ator que foi colega seu, trabalhou com você nas Pupilas do Senhor Reitor. Vamos ver? Foi nesse Eu me lembro muito, Fulvio, das Pupilas do Senhor Reitor. Nós éramos irmãos na novela. Eu tive esse grande privilégio de trabalhar com você e fizemos cenas que eu acredito que ficaram na memória de quem assistiu e na nossa, muito principalmente, até por uma cena que nós fizemos, que foi uma coisa... O público não sabe disso, eu vou contar agora. É que nós fizemos uma cena que era dificílima, no centro da praça, que é um cenário, era feito num estúdio, lá perto do aeroporto, na TV Record, e nós estávamos sentados no cruzeiro da praça, numa escadariazinha, e tínhamos um diálogo de aproximadamente umas 3 páginas de diálogo. E era noite, e toda hora passava avião, porque era perto do aeroporto. E a gente tinha que parar, porque tinha o barulho de avião já uma novela de época, 1800 e pouco. E aí parava, e voltava. Isso era 1970, não esqueçam.
E aí era um sacrifício a gente gravar aquilo, mas o texto estava na ponta da língua e tudo bem e tal, e nós gravamos, e parava, e gravava, e parava, e vinha barulho, e parava, até que fez silêncio. O Dionísio Azevedo era o diretor, estava sentado ali, né? Isso era à noite, nós estávamos gravando à noite, e aí, quando estava assim na penúltima fala, na penúltima linha do texto que nós estávamos dizendo, o Dionísio tinha dormido. E ele acordou e disse, valeu! E não tinha acabado ainda. Era a primeira vez que nós tínhamos conseguido, depois de horas, conseguir gravar a cena inteira. Tivemos que repetir tudo de novo. Foi muito. Hoje nós lembramos disso com muita graça, com muito humor. Dionísio era uma pessoa excepcional, um grande ator, grande diretor, grande artista. Então, Fúvio, está lembrando isso agora porque a gente comenta sempre isso com muita graça, lembrando de uma época em que o romantismo, vamos dizer assim, era muito maior do que hoje. Aguinaldo é um querido amigo de muitos e muitos e muitos anos. Vejo muito Aguinaldo, encontro bastante e me divirto muito com ele. É um grande contador de piadas e, enfim, é uma pessoa... Nós temos aí um trecho da novela Cavalo Amarelo, olha, 1980, TV Bandeirantes. É um momento que você contracena com Dercy Gonçalves. É verdade. Gostaria de mostrar essa cena e queria que você contasse como é que era trabalhar com a Dercy. Nossa. Gosto da senhora que não vai com a minha cara, né? É isso mesmo, não vou mesmo. Também não vou com a sua. Melhor, azar seu. Podia estar no asilo fazendo... Você queria ir pro asilo, maluco. Sua família, a sua avó, a sua mãe que queria. Não tem quatro na cabeça, Vai lá procurar sua turma, bater papo lá. Mão branca. Ó, mão branca. Pegadinha. Ai, que engraçado. A Dercy é inesquecível, né? A Dercy era... Eu adorava a Dercy e ela me adorava. É o máximo ter ela no elenco de uma novela. É muito importante. Mas você trabalhou em todos esses canais que a gente falou agora, Excelsior, Tupi, Record, mas aqui na TV Cultura você também trabalhou naqueles teleromances, não eram? Teleteatros. Alguns maravilhosos. Eu fiz duas... Na época da Nídia Alice. No tempo da Nídia. Da Nídia, Eu fiz duas novelas aqui. Eu fiz o Tronco do Ipê, né? E Yaya Garcia, né? E foi muito bom, era muito bem feito. E fez sucesso na época. Elenco ótimo, enfim, foi muito legal trabalhar aqui. Nós temos um trecho aí da Yaya Garcia. Você fazia o pai da Yaya, o Luiz Garcia. Teleromance gravado aqui na TV Cultura em 1982. Já fazia pai, é? É, já fazia pai. Mas já era 82. A adaptação foi do Rubens Evald Filho, onde eu trechei. Como está se sentindo hoje? Todo mundo espera que eu seja corajoso, sorridente, que eu transmita mensagens de boa vontade e esperança. Também não é assim, papai. Minha filha, não é verdade que eu vá tranquilo. Por mais que eu queira me enganar. Legal, né? Vamos falar agora de um personagem que você fez maravilhoso. Tinha certos cacuetes no bigode, mexia muito a boca. Tonico Bastos, Gabriela! Que beleza! Mas antes de você responder, vamos matar a saudade do Tonico Bastos, né? Olha... Ao trabalho! Ao trabalho! Que hoje o expediente não vai ser brincadeira. Ao trabalho!
gostei, adorei. Esse foi um momento importantíssimo, né? Porque foi a segunda novela colorida e foi a primeira vez que Portugal passou uma novela brasileira, né? E era uma adaptação do Walter George Durst, romance do Jorge Amado, e direção do Walter Avancini, e uma produção maravilhosa, um elenco fantástico, e, enfim, foi um momento sensacional. E eu fui a Portugal na época, e o país parava com a... E o que aconteceu no aeroporto? Não, invadiram o aeroporto, a pista, né? E a segurança não era suficiente, porque não calcularam que ia uma multidão tão grande esperar a gente ali e tal. E invadiram, e eu até nem sabia que era por nossa causa. Para mim também foi uma surpresa. Mas e aí o aeroporto ficou parado durante 2 horas e meia. Não podia descer nem subir avião por causa disso. Invadiram ali, por questões de segurança, etc. Aí, quando nós saímos e tudo, aí, durante 4 ou 5 dias foi uma loucura. Lá em Portugal, a gente não podia sair às ruas, enfim. Foi uma verdadeira loucura, né? Era uma novidade, novela lá e tudo. E o curioso é que o Mário Soares era primeiro-ministro na época. E depois muitos anos depois, ele foi presidente. Né? E eu conheci o Mário Soares aqui na casa da Ruth Escobar. E a Ruth disse assim, eu quero te apresentar, falou para o Mário Soares, quero te apresentar um ator brasileiro e tal. Anos depois. Aí ele olhou assim para mim e fez assim, muito prazer. Me paraste no aeroporto por 2 horas e meia, hein? O Tonico Bastos rendeu a você, Fúvio, um dos maiores elogios que um ator pode receber, que foi do próprio autor do Gabriela. A gente tem aí as palavras do Jorge Amado sobre o seu trabalho. É verdade, Fúvio, o teu Tonico Bastos é muito melhor do que o meu. Isso aconteceu, né? Legal. Isso Puxa aconteceu, vida. Que privilégio. Nossa, maior elogio não pode existir, né? Isso aconteceu realmente, Aconteceu, meu Deus, como você é Eu guardo essa frase com muito carinho, né? Muito bom. Mais um intervalinho, é o último do programa, e a gente volta na sequência com o terceiro bloco do Persona em Foco. Terceiro bloco do programa Persona em Foco de hoje, Karen Rodrigues e Mauro Gianfrancesco estão conversando com Fúvio Stefanini. Fúvio, olha, mesmo gravando novelas, que é uma coisa cansativa, não é? Você continuou fazendo teatro, você não saiu de cena. E você fez comédias memoráveis, como Menomale, por exemplo, onde o autor da peça, o Juca de Oliveira, teve uma conversa com você sobre como manter a integridade da personagem em cena. Como é que foi essa conversa? A rigor, o que tinha acontecido é o seguinte, em teatro, se eu não disser isso, a conversa fica híbrida, né? Em teatro, você não pode brincar. Quando eu vejo um ator falando assim, vai ser ótimo, porque tem muito caco, eu fico horrorizado com isso. Porque o teatro não pode viver do caco. O caco destrói o espetáculo. Não pode. O espetáculo tem que ser sério. A plateia que vai assistir, ela tem que ver o espetáculo, o mesmo espetáculo que viu ontem, né? E justamente foi essa resvalada que eu dei e o Juca me deu um puxão de orelha. Isso para mim foi fundamental, porque eu fiquei muito mais rigoroso do que, de uma certa forma, eu já era. Então, hoje eu não aceito mesmo brincadeira em cena, risada, brincadeira de ator com ator, caco, essas coisas, eu abomino, né? Então, sob esse aspecto, foi fundamental e eu acredito ao Juca um pouco dessa... Enfim, dessa... Foi bom ele ter corrigido. Foi ótimo, foi muito bom. Lógico. Obrigado, Juca.
O programa estaria incompleto se a gente não tivesse aqui um depoimento do Juca de Oliveira. Opa! Que, aliás, ficou dele. muito feliz em dizer algumas palavras para você. Oi, Fúvio, tudo bem? Bom, nós somos amigos há séculos, né? Praticamente não nos largamos mais depois que nos conhecemos e ainda hoje continuamos amigos. Aliás, nós fazemos uma brincadeira muito curiosa, aquela do copo. Né? Eu telefono para o Fúvio por um copo de uísque, né? Com gelo. Alô? Crim, 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 crim. E ele de lá também. Crim, 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 crim. Aí a gente não precisa nem pôr uísque, fala assim, crim, 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 crim. Oi, Zuca, tudo bom? Bom, somos amigos, tenho enorme admiração por você, você sabe disso. Fiquei chocadíssimo quando você foi fazer o Menomale, aquela minha peça dirigida pela Bibi Ferreira, e fiquei chocado com o seu talento. Eu tive a certeza absoluta que eu estava na frente de um dos maiores atores que eu vi representar no Brasil. E fiquei felicíssimo porque você estava na minha peça e fez um enorme sucesso, claro, como fez depois no Caixa 2. Quer dizer, você enriqueceu a minha carreira como escritor de uma forma definitiva. Às vezes eu tenho a impressão que o sucesso vem do Fulvio Stefanini e da sua prodigiosa interpretação nas peças. E parabéns a você. Esse é o Juca, né? É o nosso Juquinha. Juca. Clec, 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 clec. Obrigado. Fulvio, em 2003 você atuou no espetáculo A Peça sobre o Bebê. Aliás, a gente tem aí um depoimento do Gerald Thomas, Olha, que que estava na legal! plateia. É mesmo? Assistindo a peça sobre o bebê e fez um comentário sobre o seu trabalho, Olha Fulvio. só. Ele fez questão de gravar esse Olha, comentário isso foi ótimo. lá de Londres, pela internet. Olha, lá de Londres. Olha, Fulvio, você é um cara mais do que extraordinário. Você é um cara hiper extraordinário. Não sei se existe isso, mas para mim existe. E como você me comoveu no palco, naquela época, deve ter sido ano, não sei o quê, 2000, alguma coisa, e eu escrevi sobre você, e eu acho que eu ainda fiquei te devendo, porque eu escrevi pouco, e depois a gente se via no restaurante japonês do mesmo hotel que a gente morava, e eu sempre quis trabalhar com você. Eu ainda mantenho isso como um sonho, trabalhar com você, porque você não é o melhor, você é o melhor dos melhores. Então, daqui de Londres, um super beijo do Gerald para você, na esperança de que a gente possa se casar no palco um desses dias e que seja breve, porque eu não pretendo ficar vivo muito tempo. Um super beijo, Fulvio. Tchau. Que legal. Gerald, poxa, saudade de você. Quando você vier para o Brasil, por favor, entre em contato e vamos jantar, vamos bater um papo, porque eu também quero muito trabalhar com você. Você não faz nem ideia quanto. Então, por favor, me procure e vamos realizar essa vontade dos dois. Por favor. Beijão. Fulvio, a gente sabe que você fez um monte de espetáculos de teatro. Fazemos até confusão, às vezes, do diretor qual para o diretor não sei o quê, para o teatro não sei o quê. Bom, você fez Tapas e Beijos, fez Procura-se um Tenor, Caixa 2, Menomale e, recentemente, 2010, não tão recentemente, você ganhou um prêmio sobre o teatro. A respeito Melhor ator, né? Como melhor ator. Fala um pouquinho sobre isso. Foi muito importante. O prêmio Shell, ele representava na época o prêmio talvez mais de maior credibilidade do teatro. E por causa das pessoas que davam prêmio, que escolhiam os premiados júri, e tudo, né? Por causa do júri. Do júri, é.
Então, foi um prêmio muito importante. E ele foi importante não só por causa disso, porque também tinha um cachezinho. Opa, que bom, né? Tinha um prêmio em dinheiro também. Que é ótimo. Era pequeno, né? mas era muito bom. Enfim, o prêmio Shell foi um prêmio muito importante que eu guardo lá na minha galeria dos prêmios com muito carinho. Qual foi a peça que você ganhou o prêmio? Foi Caixa 2 e foi um prêmio dado para comédia, que é coisa rara. É mesmo. Né? E agora chegou a hora da gente abrir espaço para a plateia. Tem gente querendo te fazer perguntas, Fúvio. Ótimo. Primeira, quem é? Fúvio, eu estou encantada com essa trajetória cheia de coincidências, mas a gente sabe que não é só coincidência. Eu queria te perguntar qual a importância que você dá para o fator sorte na carreira do ator e quais os principais pontos que fariam um ator da nova geração ser bem-sucedido. É curioso que agora mesmo eu tinha comentado com a Karen, né? E a dose de sorte que você precisa ter na carreira. Mas eu acho que não acontece nada se você não fundamentar a sua carreira no trabalho, né? Na determinação, na vontade e na certeza de que é isso que você quer fazer. E essa é uma carreira que necessita de paixão para valer, né? Porque é uma carreira sacrificada, sim, é uma carreira que precisa de muito trabalho. O que aparece no monitor, na televisão, nas revistas, etc., é a perfumaria da carreira, quer dizer, ou seja, é a risadinha, a festa, não sei o quê, mas o trabalho é muito grande e precisa ser levado a sério. Mais uma pergunta? Boa noite, Fúvio. Me chamo Diego. Na verdade, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Depois de tanto tempo de carreira, eu gostaria de saber se você acha que houve uma evolução na atuação dos atores, do tempo que você começou para hoje em dia. E também gostaria de saber, depois de tantos anos de prática, experiência, tudo, se você ainda estuda alguma coisa, se você, ou se você acha que você já está num patamar que você apenas pega o texto e aquilo ali vai ser fácil para você, ou você tem todo um estudo, um laboratório para fazer os personagens? Olha, respondendo à primeira pergunta, eu acho que as coisas mudaram bastante e até na forma de representar. Sempre se buscou uma linguagem, né? Essa linguagem era uma linguagem que a gente pretendia que fosse o mais próximo possível da verdade, quer dizer, ou seja, você fazia um personagem com absoluta verdade, sinceridade, para que ele pudesse ser entendido e acreditado por quem está vendo. Então, esse é o início, é você fazer com muita verdade. A superrepresentação é o pior caminho. Então, esse caminho, de uma certa forma, tem que ser cortado para valer. É você buscar a coisa, interiorizar o seu trabalho da melhor forma possível e chegar às pessoas por esse caminho, né? A segunda era se eu tenho facilidade ou não. Você tira de letra um personagem. Claro que a experiência funciona muito. Você com mais experiência, você chega a resultados com mais rapidez e com mais facilidade e tudo. Mas sempre, no teatro principalmente, há necessidade, sim, de um aprofundamento, de uma pesquisa, de um trabalho mesmo de raiz para você ver como é que você vai conduzir o seu personagem e tudo. Nunca você pode deixar de estudar o seu trabalho. É como um pianista que, se ele parar de fazer aquele exercício diário, etc., o concerto já não será o mesmo. E para o ator é a mesma coisa. Eu acho que o estudo faz parte da nossa profissão. E é gostoso, não é ruim. É uma delícia você ensaiar, você pesquisar, você discutir, você trocar figurinha com os seus colegas e com o diretor, e, enfim, propor novos caminhos para aquilo que você está fazendo e tal. É muito gostoso, é muito bom. É a parte boa da nossa profissão, né? Outra pergunta? Sou Cacilda Rosa, sou atriz. E é uma curiosidade. Eu queria saber se você tem alguma técnica para decorar texto, se você tem facilidade para decorar texto. Isso. Tem. Você sabe de uma coisa? Eu acho que cada ator tem a sua técnica, né? Eu acho que não existe uma técnica para se decorar o texto. Cada um tem a sua. E a minha eu nem sei qual é, eu sei que dá certo.
Dá certo, eu decoro com extrema facilidade. Extrema facilidade. Tem coisas assim na minha carreira que são até curiosas. Uma vez numa urgência, eu tive que decorar uma página inteira e decorei, e a pessoa que estava seguindo disse assim: você não errou nenhuma palavra, nem as vírgulas. Mas é claro que depois daquilo, você joga fora, esquece e pronto. É um momento, né, da urgência. Eu tenho bastante facilidade. Nós temos na nossa plateia, como você percebeu, estudantes de artes cênicas, jovens atores, gente que quer seguir carreira no teatro. Qual é o seu recado para eles? Bom, quero dizer que, assim como eu comecei, eu tive que ter muita determinação, muita vontade, muita certeza de que queria ser ator mesmo. Se vocês têm essa certeza, se vocês têm isso como objetivo, continuem. É uma carreira muito difícil, complicada, sacrificada, mas que vale a pena. A gente fica muito feliz com essa carreira, porque ser ator é bom. E se vocês tiverem essa determinação, vai ser muito bom para vocês, né? E não se abatam caso as coisas não deem muito certo, porque logo em seguida vem uma nova chance, como em tudo na vida. Então, façam dessa carreira o sonho das vidas de vocês. Muito bom. Nossos agradecimentos a Karen Rodrigues, ao Mauro Gianfrancesco, que se dispuseram a nos ajudar e a brilhantar esse programa, e a você, Fulvio Stefanini, que provou mais uma vez que é realmente uma grande persona. O grande ator de teatro, ele fatalmente será um ator maravilhoso de televisão. Eu não sei se o grande ator de televisão será um ator maravilhoso de teatro, tenho lá minhas dúvidas, né? Então, o teatro é uma grande escola, o ator não deve se afastar do teatro nunca, né? Porque é ali que você estuda, ali que você pesquisa, é ali que a alma do seu trabalho é o teatro, né? Eu acho isso.